Olá, povo santo, graça e paz, boa noite, tudo bom com vocês, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo? Acredito que sim, pois nós estamos com Jesus Cristo, podemos até passar por lutas, né, por adversidades, mas Deus está no controle da nossa vida, nos conduzindo segundo os seus propósitos. Hoje, estamos aqui para mais uma devocional para a glória do Senhor Jesus. Hoje é a nossa devocional de número 32. Hoje é 1º de fevereiro de 2023. Hoje é a nossa devocional de número 32, quarta-feira. E hoje nós vamos ver aqui Gênesis capítulo de número 39. Então depois você aí na sua casa, pegue a sua Bíblia e leia, medite Gênesis capítulo 39, porque nós vamos dar continuidade agora aqui sobre a vida do patriarca José, né? Nós começamos aí no capítulo 37, falando sobre os sonhos de José, os conflitos que existia ali na família de Jacó, e os seus irmãos que o odiavam, tinham ciúme dele e o venderam. E de repente o Moisés dá uma pausa no capítulo 38, né, contando aquela tragédia que houve ali na família de Judá por decisões perigosas, e agora ele retoma a história de José, sendo que agora, no capítulo 39, José, ele está na casa de Potifar, né? Esse Potifar, que é um oficial, provavelmente o chefe dos carcereiros, né? Ali da prisão, dos soldados, da guarda ali de Faraó. Potifar era um homem muito influente ali no Egito, um homem muito importante. E ele compra José, e diz a Bíblia que José era um homem bonito, era um homem belo, mas há uma característica muito importante que você vai encontrar, acredito que por 4 vezes você vai encontrar: Deus era com ele. Certamente que a presença de Deus na vida de José fazia toda a diferença. Não era apenas a sua aparência. Ele não apenas tinha uma aparência bela e exterior, mas ele também era belo interior, porque ele tinha Deus na vida dele, porque ele tinha um caráter íntegro, porque ele era um homem fiel aos princípios da palavra de Deus, mesmo distante da sua família, mesmo vivendo numa terra pagã, mesmo vivendo em uma civilização totalmente diferente daquela que ele vivia com a sua família. Mas mesmo assim José era um homem íntegro, era um homem piedoso. Então Potifar compra José dos ismaelitas e leva José para sua casa. E diz a escritura que Potifar via que Deus era com José, porque tudo que José fazia, Deus o abençoava, de maneira que até o próprio Potifar, a família de Potifar, os negócios de Potifar foram prósperos, foram abençoados, porque Potifar via que Deus era com José e que Deus lhe abençoava em tudo que ele fazia. Olha que testemunho maravilhoso. Um homem pagão, um ímpio, um homem que não conhecia o Deus de José, mas percebia e via que na vida de José havia um Deus que o guardava, havia um Deus que lhe abençoava, e ele via integridade, ele via fidelidade, ele via honestidade em José com relação ao seu Deus, de maneira que José ganha a confiança de Potifar e ele se torna ali chefe, né, dos empregados, o mordomo, chefe da casa de Potifar. Potifar confia toda a administração a José da sua casa, né? Apenas o alimento que Potifar dizia para José o que queria comer, mas era José que administrava todos os bens, tanto na casa como no campo. Tudo estava sobre a liderança de José, porque Potifar via Deus na vida dele. E José então se destaca ali na casa de Potifar.
E também Potifar lhe faz uma exceção, que era com relação à esposa dele, em relação à esposa de Potifar. No texto nós vamos perceber isso, porque aí a mulher de Potifar, ela vai começar a tentar José, ela vai começar a seduzir José, numa tentativa de manter intimidade ou relação com José, né? Trair o seu senhor Potifar. E ali diz a escritura que todos os dias a mulher de Potifar, certamente uma mulher muito bela, assim, uma mulher bonita, tentava, seduzia, importunava, né? Cometia o assédio para com José, de forma que José já evitava ficar no mesmo lugar que aquela mulher, porque aquela mulher era todos os dias, ficava importunando José, chamando José para deitar com ela, mas José manteve a sua integridade, José manteve a sua fidelidade, porque ele em uma das respostas que José vai dar àquela mulher, ele vai dizer, como eu pecaria contra Deus e contra o meu Senhor? José tinha um coração grato, porque ele reconhecia que aquele tratamento que ele tinha de morar ali com Potifar e ter toda aquela liberdade de administrar as riquezas de Potifar e tudo que Potifar havia feito por ele era um escravo, ele era grato ao seu senhor, e ele jamais faria tamanha covardia com o seu senhor, mas principalmente com Deus. Ele não quebraria os mandamentos de Deus, porque o seu coração era íntegro. De maneira que José evitava ficar em casa no momento em que aquela mulher estava lá. E aquela mulher continuou importunando, até que um determinado dia, não sei se ela fez isso de caso pensado, não havia nenhum servo na casa, apenas ela e José. Ela então agarra José e tenta forçá-lo a deitar com ela, mas diz a escritura que José corre, que José foge daquela mulher, mas aquela mulher consegue ficar com as roupas, com a túnica de José, e ela então começa a gritar, como que se José estivesse tentando abusar dela, assediá-la, abusá-la, e ali José é preso, José é pego. Quando Potifar volta de viagem, Potifar escuta apenas a versão da sua mulher, não era para menos, e ele então poderia ter mandado matar José, mas como Deus estava no controle de todas as coisas, ele manda José para a prisão real, a prisão daqueles que eram apenas os oficiais do rei, né, de Faraó, e dos oficiais que eram presos ali, os empregados dos oficiais que eram presos naquela prisão. Foi realmente algo providencial, porque Potifar poderia ter mandado matar José. Então Deus está conduzindo todas essas coisas. Todas essas coisas que estão acontecendo, desde a venda, desde a tentativa dos irmãos de José de matá-lo, ele é jogado na cisterna, ele é vendido pelos ismaelitas, Potifar o compra, agora ele está preso injustamente, lá na prisão, o copeiro e o padeiro vão ter 2 sonhos, Deus vai usar José para interpretar esses 2 sonhos, ele vai ser esquecido por um determinado tempo pelo copeiro, mas o outro vai morrer, essa é a interpretação do sonho, um vai ser restituído ao cargo, vai voltar a servir vinho na taça do rei, mas o outro vai morrer, vai ser enforcado, e a interpretação do sonho de José se cumpre, e ele pede ao copeiro que se lembre dele quando estiver diante do faraó, porque ele está ali preso injustamente, mas o copeiro esquece por 1 ano e ele fica ali na prisão, mas o chefe da prisão vê Deus também na vida de José, para onde ele vai, Deus está com ele, em todas as circunstâncias, Deus está com ele tem um caráter íntegro, ele tem um caráter piedoso, ele ama Deus, ele está vivendo os propósitos de Deus, e nenhuma circunstância vai fazer com que ele quebre essa aliança com Deus. Que exemplo maravilhoso para nós, a história de José. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas depois o faraó tem um sonho também, e José vai ali, interpreta, e até que ele se torna governador daquela civilização. Então, das mãos dos ismaelitas, José foi vendido como escravo no Egito. Mas especificamente ali, José servia Potifar,
que era o capitão da guarda egípcia, como diz o versículo 1 do capítulo 39 de Gênesis. O que ele percebeu, logo Potifar percebeu que ele era abençoado pelo Senhor. E ele, o próprio Potifar, percebeu a bênção desse Deus de José na vida dele, pela presença desse novo hebreu, desse servo hebreu que estava ali na sua casa. Por isso, deixou tudo sobre o seu cuidado, exceto a sua comida e também a sua mulher. José, então, era um homem muito belo, um jovem bonito, e ele chamou a atenção da mulher de Potifar, que começou a cobiçá-lo e a tentá-lo para se deitar junto com ele. Todavia, José, dia após dia, sabiamente evitava ficar perto dela, reconhecia ser aquela uma atitude perversa e pecaminosa contra Deus e contra Potifar. Ainda assim, houve um dia quando ela agarrou o manto de José e insistiu que ele se deitasse com ela. Num ato de coragem, José, baseado em uma vida piedosa, com convicções claras do Deus que ele servia e da fidelidade que ele tinha com Deus, ele foge, mas o seu manto fica como uma evidência, como uma prova daquela falsidade, daquela calúnia, daquela difamação que aquela mulher ia manipular uma falsa acusação para puni-lo como uma forma de se vingar por ele não ceder aos assédios dela. Então, Potifar, quando ouve só o lado da sua esposa, de maneira furiosa, manda prender José. Ele poderia ter punido-o com a morte, mas lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Diz aqui no versículo 20, lá José também era reconhecido, abençoado pelo Senhor, conquistando a simpatia do carcereiro e êxito em tudo o que realizava. Então, esse breve resumo demonstra que Deus está no controle da história daqueles que vivem uma vida piedosa. Irmãos, não há nada melhor do que você ter uma vida de obediência ao Senhor. Não há nada melhor do que você ter o caráter transformado, o caráter íntegro, o caráter piedoso. Mesmo você estando distante, mesmo você estando em situações que podem até favorecer você pecar, mas você escolhe ser fiel a Deus, você escolhe temer ao Senhor. Então José, ele é esse exemplo de fidelidade, ele é esse exemplo de obediência, estava distante da sua família, era um governador, posteriormente vai se tornar governador, mas mesmo o título de governador, mesmo a posição que ele está assumindo, não vai alterar o seu caráter, não vai mudar a sua fidelidade para com Deus, porque quando nós tememos ao Senhor, quando o nosso caráter de fato foi transformado pelo santo evangelho, dinheiro, posição, título, não vai nos mudar. Não vai nos mudar. Tem um ditado que diz, se você quiser conhecer uma pessoa, dê poder para aquela pessoa. Na verdade, quando nós temos poder, quando nós temos posição, quando nós temos status, quando nós temos dinheiro e nós revelamos o nosso coração rebelde, nós só revelamos de fato quem nós éramos. O poder, o dinheiro, a posição, a fama só revela aquilo que já estava no nosso coração. Mas quando o nosso coração é regenerado, transformado, quando de fato nós entendemos que caráter é aquilo que nós somos na essência, no nosso interior, o que nós somos na ausência das pessoas. Reputação é diferente de caráter. Reputação é o que as pessoas pensam que eu sou. As pessoas olham para mim e elas logo fazem os seus pressupostos de quem eu sou. Mas caráter é aquilo que de fato eu sou, mesmo na ausência ou na presença do pastor, da esposa, do marido, dos filhos, do patrão. Caráter é quem eu sou, e Deus conhece cada um de nós na nossa essência, no profundo do nosso caráter. Não há como nós escondermos de Deus, meus irmãos, quem nós somos.
É por isso que nós devemos pedir ao Senhor que transforme o nosso caráter. Quando nós examinamos as Escrituras, a revelação de Deus, a luz do Evangelho, revela as trevas do nosso caráter. Então precisamos moldar o nosso caráter ao caráter de Cristo, assim como José, ter uma vida de obediência, de fidelidade, mesmo quando você está sendo tentado. José estava sendo tentado por uma mulher bonita. Ele poderia pensar, eu devia aproveitar aqui, o meu Senhor não está aqui. E essa mulher pode até me favorecer muito mais com o meu patrão se eu ceder aos caprichos dela. Mas ele disse não. Ele preferiu perder a capa, a túnica dele, de que a sua consciência tranquila para com Deus e para com o seu Senhor. Ele preferiu perder a capa de que perder a sua integridade, a sua fidelidade para com Deus, porque se José estivesse escolhido a cama, ele não teria sentado no trono como governador. Então, a nossa vida, a nossa caminhada cristã é cheia de tentações, é cheia de desafios, mas nós precisamos escolher sermos fiéis a Deus, mesmo que sofremos injustiças como José sofreu. E vamos padecer sim. Aquele que quer ter uma vida íntegra, meus irmãos, aqueles que têm uma vida honesta, aqueles que têm uma vida, um caráter piedoso, diz Paulo, sofrerão perseguições, sofrerão calúnia, difamação, mas tudo isso vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não importa o que as pessoas dizem de nós, o que importa é o que Deus sabe sobre nós, o que importa é o nosso testemunho, a nossa vida íntegra para com Deus, para com a aliança que nós temos com o Senhor Jesus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, de muitos escândalos, de pessoas que não têm compromisso com Deus, de pessoas que estão na igreja, mas ao mesmo tempo querem viver no pecado, querem viver nas práticas pecaminosas, mas estão na igreja. Não, é tempo de nós fazermos essa análise. Por isso é que João diz no Apocalipse, quem é santo se santifique mais ainda, quem é puro se purifique mais ainda. É tempo de nós nos purificarmos, é tempo de nós nos voltarmos para Deus e termos integridade no nosso caráter, meus irmãos. Não escandalizemos o nome santo de Jesus, não escandalizemos o santo evangelho. Eu fui prova disso, eu me envergonho de muitas coisas que me aconteceram. Se eu pudesse voltar atrás, mas eu me arrependi de todas elas. E agora o meu compromisso é de andar em obediência com o Senhor, muito mais ainda, de amar a minha família, de dar bom testemunho. Eu sei que muitos vão olhar para você com aquele olhar desconfiado, mas não importa. E aí eu me lembro, sempre quando eu falo isso, eu me lembro de uma frase do pastor, do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz, cuide da sua piedade, cuide da sua vida espiritual, da sua integridade com Deus, e Deus vai cuidar da sua reputação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela oportunidade que Ele nos dá, de todos os dias nós estarmos diante dele, confessando os nossos pecados, endireitando os nossos caminhos, fugindo do pecado. Fuja do pecado. Fuja, evite lugares e pessoas que te favorecem, que te incentivam a pecar. Saia desse lugar, se necessário for, saia desse emprego, se afaste dessa amizade. Sim, renuncie qualquer coisa, mas mantenha a sua fidelidade, o seu compromisso, o seu zelo, o seu amor, a sua devoção a esse Deus maravilhoso que é digno de toda honra e de toda glória. Que nós olhemos para o testemunho de José e nós sigamos os seus passos, meus irmãos, como exemplo de integridade, como exemplo de honestidade, como alguém que foge do pecado, para viver uma vida santa e piedosa. Aleluia! Então, ser íntegro e ser instrumento de bênção para Deus tem o seu preço. Tem um preço a pagar. Não é semelhante ao preço que Jesus pagou na cruz. Porque esse preço que Jesus Cristo pagou na cruz é incomparável. Mas andar em obediência, ser íntegro, amar o Senhor Jesus, obedecer a sua palavra,
tem o preço do discipulado. Tome a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo. Diga não para os seus desejos. Diga não para esse mundo. Diga não para a sua própria vontade. É o preço do discipulado. Mas seguramente esse preço não é maior do que aquele que o nosso Salvador e Jesus Cristo pagou na cruz pelos nossos pecados. Mas ser fiel a Deus não é sinônimo de segurança e inserção de problemas. Ser fiel a Deus, temer a Deus, não significa dizer que nós não seremos tentados, que nós não seremos provados. José foi provado, mas ele foi aprovado. Nós passaremos por tentações, sim. O pecado vai bater a nossa porta, mas nós devemos resistir, como diz Hebreu, até o sangue. Nós devemos resistir até o sangue, em integridade, em amor. Não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. Não entristeçamos esse Deus tão bom, tão maravilhoso, que morreu na cruz por nós, que ressuscitou e que em breve voltará. Nada valerá a pena quebrar essa comunhão com esse Deus pelo pecado. Então a garantia é que os valores de Deus se chocarão com os valores do mundo. Quem é de Deus, obedece a Deus. Quem é de Deus não ama o mundo, porque o amor do mundo é inimizade contra Deus. E se de fato nós somos filhos de Deus, nós devemos andar na luz. Nós devemos ser amigo de Deus e ser inimigo desse mundo, desse sistema, e odiar e reprovar qualquer obra que não agrada a Deus e que não é respaldado pela Escritura. Então, para perseverarmos, precisamos nos lembrar e focar que Jesus venceu o mundo e nele somos mais do que vencedores, como diz Romanos 38 e 39. Em tudo, Jesus foi tentado e a semelhança de José, ele venceu para socorrer eu e você, que também somos tentados. Porque a tentação vem, mas vem uma porta de escape. E é Cristo Jesus que nos dá poder, é o Santo Espírito que nos dá poder, santidade, integridade, pureza, paixão pela pureza, para a gente fugir do pecado, fugir da prostituição e de toda aparência do mal. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração e que nós tenhamos essa consciência dessa vida santa e pura. E todas as vezes que você lê a história de José, pense, eu preciso imitar, eu preciso seguir o padrão de Cristo Jesus. Ele é o meu modelo e em tudo ele foi tentado para nos socorrer, para nos dar força, para que a gente viva uma vida piedosa e santa para a glória de Deus. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Jesus, porque ao ler a história de José, nós nos identificamos com ele, somos tentados, tantas provações nós passamos. Mas é possível sim o homem manter esse nível de fidelidade para com o Senhor. É possível sim, Senhor, nós mantermos esse nível de pureza diante da sua presença. Então, Pai, nos dá da sua graça todos os dias, para que a gente fuja do pecado, para que a gente tenha uma vida santa, piedosa, uma vida que agrade ao Senhor e que o Senhor tire de nós, sonda o nosso coração, Pai, e tira tudo que não te agrada e traz a santidade, e que as nossas vestes sejam mais brancas do que a neve, e que todos os dias possamos andar na sua santa lei e ter prazer em obedecer ao Senhor. Muito obrigado por esse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Compartilhe o nosso vídeo, dê o seu like e leve essa palavra a muitas pessoas. Amém.